Alô, som. Meus amados, boa noite. Vamos começar o nosso culto, a nossa reunião de oração e doutrina nessa noite de quarta-feira. É uma felicidade vê-los aqui no meio da semana. Muito obrigado pelo esforço que todos fazem para nos reunirmos presencialmente nessa época de pandemia. Terror, o medo, da sombra da morte passa pela vida de muitos. E não são todos que estão com esse ânimo para sair de casa e vir à igreja. Mas muito obrigado, porque você está aqui nessa noite. Nós podemos cultuar ao nosso Deus bendito e amado. Vamos abrir a palavra do Senhor para fazer uma leitura inicial. Salmo de número 133. Esse será o salmo que faremos a exposição nessa noite. Nós já vamos ler Salmo 133, muito conhecido, a excelência da união fraternal, cântico de romagem de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que puderem se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, façam isso com alegria. Vamos ler todos juntos em bom som. Cântico de romagem de Davi. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Que alegria poder bendizer, adorar, magnificar o Senhor nesta noite, no meio da semana. Nós agradecemos porque o Senhor nos convida, Senhor, a descansarmos no Senhor em oração. E que o Senhor também, nesta noite, pela graça do Senhor, nos visite pela Tua santa palavra. Senhor, nós somos pecadores. O juízo do Senhor recairá sobre aqueles que são desobedientes, ingratos, irreverentes. E nós, Senhor, queremos nos humilhar e colocar a boca no pó e dizer: Senhor, não queremos, Senhor, jamais viver, ó Deus, de uma maneira que te desagrade. Queremos, Senhor, agora contar com a Tua benevolência. E mais uma vez, que o Senhor não nos assista e não nos olhe em nós mesmos, mas que o Senhor, pela Tua graça, nos assista e nos olhe em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, e receba a nossa adoração. E que o Senhor, por favor, mais uma vez, nos ajude a sentir aquele refrigério, aquela paz. Nos ajude a sentir aqui, Senhor, nesta noite, aquela experiência que os crentes têm ao se reunirem, Senhor, diante da Tua lei, do Teu Evangelho, na presença do Teu Espírito, para sentir o refrigério e a paz que vem do céu. Inclina a nossa alma, Senhor, por favor, a Ti. Inclina as nossas volições, as nossas ações. Agora, Senhor, por favor, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, em nós mesmos de prestar atenção na essência e no fundamento do culto que é Cristo Jesus o Senhor e na pessoa gloriosa dele. E nos ajuda, Senhor, a Te adorar, a Te amar, Senhor, a nos envolver, Senhor, com o Teu nome bendito e com a Tua pessoa gloriosa. Essa é a nossa oração nesta noite. Pedimos, vem sobre nós, Senhor, arrebata o nosso coração e nos dá, Senhor Deus, a Tua bênção. Porque diz a Tua palavra, que aqui, Senhor, quando os irmãos estão reunidos, que o Senhor ordena a vida e a Tua bênção. E é isso que nós esperamos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor alguns cânticos? Esses cânticos, eles são um popurrí e são conhecidos dos amados irmãos, principalmente das antigas. Esses cânticos não são da geração nova. Então nós vamos cantar trechos da palavra do Senhor, nós devemos cantar a palavra do Senhor,
nós devemos, irmãos, nos inspirar, nos enlevar, né, com a palavra de Deus. Ela deve aquecer o nosso coração para ouvir a pregação, a exposição da palavra. Então eu quero cantar a palavra de Deus junto com vocês. Se vocês não souberem, né, tenham um pouquinho de paciência, a gente vai cantando e aprendendo juntos, tá bom? Esses cânticos podem colocar no YouTube, Bandinha EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Muito bacana, tá?
dada para que nós estejamos mais próximos de ser cidadãos dos céus. Então, se você ouve a palavra de Deus e não há mudança na sua vida, então tem alguma coisa acontecendo de errado. A palavra de Deus, ela vem e ela é dada no poder do Espírito para poder transformar o nosso comportamento, as nossas ações e a nossa consciência. Nós não podemos ficar da maneira que estamos. Você tem que, ao ouvir a palavra de Deus, a pregação dela, você tem que estar em espírito dizendo: Senhor, por favor, coopera comigo, derrama o teu espírito e me ajuda a aprender da tua palavra, muda a minha consciência, muda a minha maneira de ver o mundo, Senhor. Eu não posso ficar como eu estou. Eu tenho que entender o mundo e as coisas conforme o Senhor vê. Por isso a palavra de Deus, irmãos, é tão importante para a mudança da nossa vida, a fim de que nós alcancemos, a estatura, a plena varonilidade de Cristo Jesus, o Senhor. Então eu quero dizer isso, você tem que ler os Salmos, como nós vamos ver agora, entendendo que Ele quer mudar o nosso comportamento, Ele quer trabalhar na nossa vida. Não é simplesmente aqui uma poesia judaica antiga, de 4.000 anos atrás, escrita para judeus, não. É para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela tem que mudar a nossa vida. E nós temos visto isso, que o Salmo, eles trabalham na nossa vida como peregrinos. Nós vimos, irmãos, e temos visto que os salmos de romagem, eles eram designados, então, para apoiar, para poder animar aqueles judeus que saíam de suas casas das mais diversas regiões da Palestina para poder adorar a Deus em Jerusalém. Eles iam para a casa de Deus. Então, enquanto eles iam para a casa do Senhor, para poder oferecer seus sacrifícios, às vezes uma vez no ano, eles também ali eles eram instruídos na lei do Senhor, eles ouviam os cânticos cantados pelos levitas, eles presenciavam o povo de Deus indo para Jerusalém, e nessa caminhada eles passavam por sufocos, eles passavam por problemas, eles estavam peregrinando com toda a sua família, imaginem, carregando animais, crianças, subindo para Jerusalém, de noite, acampando no deserto, com perigo de assaltos, dava medo. Então, eles, durante essa peregrinação, eles foram ensinados pelos profetas, pelos reis, a cantar os salmos, para que a sua consciência fosse fortalecida na dependência de Deus, de que eles iam chegar na casa do Senhor, iam receber a bênção do Senhor, que ali é ordenada, e eles voltariam para casa em paz. O Salmo de número 132, como nós vimos na quarta-feira passada, fala da importância que o peregrino deve dar à casa do Senhor. Nós vimos isso claramente. Levanta-te, Senhor, e habita no meio da tua casa, Salomão ora, pedindo que se cumprisse o juramento que o Senhor fez a Davi. No Salmo de número 133, nós vamos ver a importância da comunhão dos irmãos. É importante nós irmos à casa de Deus, mas também é importante nós recebermos o calor, a felicidade de nos ombrear, de nos ladear com pessoas que têm o mesmo coração e a mesma fé e que estão caminhando no mesmo sentido, servindo ao Deus único e verdadeiro, que é o Senhor Deus de Israel, Todo-Poderoso, que é manifestado na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Salmo de número 133, ele vem, irmãos, falar sobre isso. Enquanto nós vamos para a casa de Deus, o zelo deve nos consumir durante toda a semana, o zelo do Senhor deve nos consumir, mas também nós devemos nos alegrar, porque na casa do Senhor nós vamos encontrar união, nós vamos encontrar comunhão, com os nossos amados irmãos. Por isso o Salmo vai iniciar: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, o autor deste Salmo,
irmãos, como vocês leem aí, Cântico de Romagem de Davi, atribuído ao rei Davi. E o rei Davi aqui tinha por objetivo tratar da harmonia, da união, da unidade do povo de Deus, que é tão importante para o bem do povo de Israel. Lembre-se que Davi está escrevendo para os judeus. E ele então escreve para todas as tribos, as 12 tribos de Israel, da importância da união e de viverem unidos, o povo de Deus unido numa só fé, adorando e bendizendo ao Senhor. Qual é o contexto aqui? Bem, o contexto, irmãos, possível é de quando Davi assumiu o trono de Israel. Você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo de número 5. Deus, a pedido do povo de Israel, depois do período dos juízes, nós vamos ver vários juízes governando o povo de Israel, mas era de maneira esporádica e por alguns anos. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver Gideão foi um juiz, Sansão foi um juiz, Jefté foi um juiz, e por fim, o último juiz de Israel foi Samuel. Quando Samuel ainda estava vivo, o povo de Israel pediu um rei, não queria mais o governo de Deus através dos juízes. Samuel achou muito ruim isso, nós estamos lendo, passando para o 1º e 2 Samuel, quem está lendo aí. E Samuel, então, vai obedecer a Deus e vai colocar o primeiro rei de Israel, que foi da tribo de Benjamim, chamado Saul. Saul governou Israel durante 40 anos, mas esse rei não foi um bom rei. Saul não foi um bom rei. E nós vamos perceber então que Deus rasga o governo e o trono de Saul e entrega ao seu próximo. E chama esse próximo de o rei segundo o seu coração. E esse todos nós conhecemos é Davi. Mas Davi, irmãos, não reinou sobre todo Israel de uma maneira instantânea. Se você observar a história bíblica, você vai perceber que demorou 7 anos e meio para Davi reinar sobre todo Israel. Você vai perceber que a tribo de Judá, ela, irmãos, faz Davi seu rei. Davi reina em Hebrom durante 7 anos e meio, e há conflitos armados entre as duas descendências, tanto a de Davi quanto a de Saul, porque o seu filho Esbocete, ele é feito rei pelas demais tribos que ficaram obedientes ao rei Saul. E aí então nós vamos ver que durante 7 anos e meio, depois de conflitos armados e de discórdia e de intriga e de desunião no meio de Israel, o povo de Israel então vai dizer: não, Davi, tu serás rei sobre todo Israel. A partir desse momento, Davi então escolhe como capital de Israel Jerusalém. Faz do Monte Sião o centro religioso de adoração a Deus, o único Senhor. Acaba com os balaíns, com a adoração de porte ídolos, como tinha no tempo dos juízes. Davi acaba com tudo isso. E a partir desse momento, irmãos, a Arca da Aliança e o tabernáculo de Deus é posto em Sião. E nós vamos ver então uma união tão sonhada do povo de Israel nesse momento. E aí então o Salmo é escrito nesse período. O que isso tem a ver, irmãos, para nós hoje? Como é que nós devemos ler esse Salmo? Todos nós sabemos que quem reina e quem unifica o povo de Deus é o Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esse Salmo foi escrito para os judeus, mas esse Salmo tem relevância para a igreja, porque o Filho de Davi, ele reina sobre a igreja, ele é o cabeça da igreja. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós vivamos uma união espiritual. Ele quer que o seu povo viva em paz. Então, quando há dissensão, desunião, intrigas, inimizades no meio da igreja,
o Espírito Santo de Deus é entristecido e Deus não derrama a sua bênção ali. E esse salmo, meus amados irmãos, ele vem falar que desde o Antigo Testamento, essa harmonia do povo de Deus, tão sonhada, tão almejada, também deve ser vivida pela igreja hoje, nos nossos dias. Nós devemos buscar essa união espiritual, porque, irmãos, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa é uma luta constante que a nossa igreja deve perseguir também para os nossos dias. Viver unidos, em um só coração e uma fé. E é assim que nós devemos ler, então, esse salmo. Eu dividi esse salmo em 3 partes. E nós vamos perceber, então, que o tema é união. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar dessa união. E Davi vai descrever que essa união ela é boa e agradável. Verso 1. Segundo lugar, nós vamos ver aí que essa união ela é rara e prazerosa. E nós vamos perceber isso. Davi vai fazer uma comparação como o óleo, né, que desce, que era colocado sobre o sumo sacerdote quando ele era ungido. Então esse óleo era um óleo raro e precioso. Por isso essa união é rara e preciosa. Em último lugar, Davi vai fazer também uma comparação que essa união ela é como o orvalho de Hermon, e o orvalho do Hermon é refrescante e fecundante. Nós vamos então olhar de maneira didática, você vai perceber isso. O texto vai nos mostrar isso claramente. Eu não estou inventando nada aqui, você vai perceber isso. Isso aqui emana então do texto. Vamos ver, irmãos amados. Em primeiro lugar, Salmo de número 133, verso 1. Vamos ler todos juntos? Essa união, ela é uma união boa e agradável. Por que ela é uma união boa e agradável? Vamos ler o texto, diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Alguns pontos aqui para que nós entendamos aqui porque essa união é boa e agradável. Primeiro, por causa dos irmãos. Que irmãos são esses aqui? Esses irmãos, conforme Davi escreve e descreve, eles são judeus que eram de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, e que agora estavam vivendo de uma maneira harmônica sob o governo, sobre o reinado de Davi. Então Davi, ele chama todos os israelitas, né, de irmãos. Eles são irmãos. Nós não somos de maneira alguma desunidos. Nós não somos amigos, simplesmente. Nós somos irmãos. Se nós temos uma fé num Deus Todo-Poderoso, nós somos irmãos. Davi vai dizer isso. Em segundo lugar, irmãos, nós notamos aqui, né, que essa união, além de ser dos irmãos, ela também era uma, vai dizer aí Davi, né, como é bom e agradável viverem unidos. Então Davi fala aqui também sobre união. Nós vamos perceber que o povo agora, depois de 40 anos debaixo do governo de Saul, agora Davi, ele não deixa mais o povo espalhado, e Davi une todo o povo de Israel debaixo, irmão, de 3 bandeiras. Primeiro, a bandeira da união política. Havia um só governo, um só rei, que dava identidade, que dava união para o povo. Então o povo estava, irmãos, unido politicamente. Havia só um rei. Em segundo lugar, essa união, ela era também militar, porque havendo um rei, não havia discórdia e conflitos militares entre as tribos. Todos nós estamos lembrados de Juízes, capítulo número 19, quando a tribo de Benjamim toma aquela concubina do levita, abusa dela, e ele então esquarteja essa concubina e manda um pedaço dela para as 12 tribos de Israel. E isso é um horror, foi um terrível momento de caos militar e político dentro de Israel.
E aí então, irmãos, nós vamos ver todas as 11 tribos se levantando contra a tribo de Benjamim, e quase uma das tribos é exterminada, extirpada de Jerusalém. Quando o rei chega, ele então dá unidade, que ele não vai permitir que isso mais aconteça. Ele não vai permitir mais que as pessoas elas sejam abusadas. Você agora tem, os judeus agora tinham trânsito livre entre as demais tribos. Havia uma unidade, havia paz militar. Davi governava. E essa união aqui também era uma união religiosa, como eu falei para vocês. Davi estabeleceu Sião como centro religioso judaico. Não havia mais, como antigamente, né, no tempo de Jeroboão, da divisão das tribos norte e sul. Me perdoe, irmãos, isso vai acontecer mais para frente, mas já acontecia também no passado, quando Jeroboão ele estabeleceu a capital em Samaria e estabeleceu 2 bezerros para o povo de Deus adorar. Mas isso já acontecia no passado. No tempo de Gideão, você vai ver que ele é chamado de Jerubaal, porque havia porte ídolos nas tribos onde eles adoravam a Baal. E Davi acaba com esses postes ídolos, das pessoas estarem adorando em diversos lugares e diversos deuses, acaba com os Balaíns, com Astarote, com Mamon, acaba com tudo. E diz, nós temos um único Deus, e nós temos que ser unidos em adorar o Senhor, Yahvé e Elohim. Ele é o El Shaddai, e nós vamos então adorar ao Senhor. Isso foi único. Davi, então, foi um rei segundo o coração de Deus, unindo os irmãos. E ele vai, então, dizer, irmãos, de trás para frente, eu estou fazendo isso, né? Ele descreve quem são os irmãos, essa união, e ele vai dizer, então, que essa união, ele vai dar aqui alguns qualificativos. Que união é essa? Ele vai dizer, é boa. O termo boa, irmãos, vem do mesmo termo que Deus criou o mundo, os animais, os seres humanos, tudo. E quando Deus criou tudo, ele disse, e viu Deus que era bom. Então Davi, ele olha para a igreja, olha para a comunhão dos crentes e diz, é boa. Assim como Deus criou tudo para a glória dele e viu que era bom, ele diz, olha, a reunião dos crentes, a comunhão dos santos é boa. Mas ele vai dizer também que essa comunhão, ela é agradável. O termo agradável, irmãos, é um termo para aquilo que traz prazer ao seu coração. O que traz prazer ao seu coração? Ah, pastor, para mim traz prazer quando eu entro no meu carro, né, e eu saio dirigindo, traz prazer para mim. Ah, pastor, para mim prazer é chegar em casa e dar um beijo na minha esposa, um cheiro nos meus... Pastor, isso me traz prazer. Né? Isso traz enlevo para minha alma. Ah, pastor, para mim prazer é ir para a igreja, é ler a palavra de Deus. Tem tantas coisas que nos causam prazer. Então, o que nos causa prazer, jogar uma bola traz prazer. Né? Então, isso é agradável à alma. Esse é o termo, é aquilo que traz prazer. E Davi, então, está dizendo aqui, né, que essa união dos irmãos, a comunhão dos santos, ela é boa e agradável. E agora ele vai usar, irmãos, 2 ilustrações dos seus dias. Os judeus, eles compreendem essas ilustrações melhor do que a gente, porque eles conheciam a religiosidade e a geografia da Palestina. Então, eles entendem essas realidades melhor do que nós. Mas nós também podemos entender. Ele vai usar aí 2 ilustrações. Segundo ponto, então, ele vai dizer que essa união, ele vai comparar a um óleo precioso e raro. Como é essa união do povo de Deus? Ela é rara e preciosa. Por quê? Vai dizer aí, verso de número 2, vamos ler? É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. O primeiro ponto que a gente tem que observar aqui
irmãos amados, é justamente o óleo. Que óleo precioso era esse que era derramado sobre Arão? Esse óleo aqui era um óleo, irmãos, prescrito por Deus a Moisés. Era um óleo feito de azeite finíssimo, de óleo finíssimo, com mais 4 especiarias. E que ninguém em Israel poderia fazer, era obra de perfumista. Esse óleo, portanto, era um perfume tão cheiroso, tão prazeroso, tão agradável, que naquele momento, irmãos, em que publicamente o sumo sacerdote tomava posse, porque uma vez no ano, né, era empossado o sumo sacerdote, e então de maneira pública era derramado esse óleo precioso, perfumado sobre a sua cabeça. E aí então descia sobre a sua cabeça, né, e aí ia descendo de maneira refrescante, cheirosa, e aquele cheiro inalava dentro da tenda, né, e o povo cheirava, o sumo sacerdote de Deus está sendo empossado, e ele ia sendo derramado sobre sobre as pedras que tinha no peitoral, que simbolizava as 12 tribos de Israel, e ele ia descendo até a orla, né, do manto do sacerdote. Essa gola aqui é lá embaixo, é no manto, ia descendo até os seus pés. E o cheiro, irmãos, imagine isso. Devia ser muito prazeroso, né? Alguém derramar um vidro de perfume em você, e aquele cheiro. Né? Quando a gente passa perfume, né? É agradável, né? Você passar um perfume cheiroso e sair, né? Alguém dizer assim, rapaz, tá igual filho de barbeiro, né? Que caba cheiroso, que é mulher cheirosa, né? E esse cheiro, irmãos amados, era um cheiro, né, que era raro e que era precioso o povo de Israel presenciar. Não era todo dia, não era todo momento. Então, por isso, era raro. E era um perfume muito precioso, muito caro. Muito precioso, como diz aí. É como óleo precioso que sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Qual era a ideia, irmãos, que Davi queria passar aqui para a gente? Há algumas ideias. Né? A primeira ideia que ele quer nos passar é que a união do povo de Deus, ela é justamente rara. Né? É difícil ver crentes unidos, né? O povo de Deus unido. É um momento raro. E se nós tivermos um povo unido, nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque isso é raro. Há intrigas, dissensões. Não é difícil nós notarmos, irmãos, crentes conflituosos e que dividem a igreja. Famílias brigadas dentro da igreja. Isso é raro. Então, Davi possa estar passando essa ideia, né, de raridade. Também possa estar passando a ideia para a gente, né, de preciosidade. Né, ou é de fragrância prazerosa. Porque você ter famílias que se reúnem numa igreja, né, para comungar e adorar a Deus, isso é prazeroso. Né? Imagine você numa igreja sozinho, só com a sua família ou com poucas pessoas. Né? Não se torna muito prazeroso, mas quando você tem uma igreja unida, o povo vem, todo mundo vem e adora, né? Estamos juntos, isso é prazeroso. Então Davi possa também estar passando essa ideia. Né? Mas, irmãos, nós cremos que não é isso que Davi está falando aqui. Davi, ele queria passar a ideia, irmãos, de união. Arão, ele representava o povo de Deus, ele era o sacerdote. Então, ele entende, né, que assim como o óleo que é derramado da cabeça chega aos pés, né, melando, perfumando todo o corpo, ele entende então, possivelmente, né, de maneira espiritual, que assim Deus, né, pelo óleo da sua unção, ele une, né, nos une no corpo.
de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. E ele então nos une num só corpo. E esse óleo, irmãos, ele chega desde os primeiros até os últimos que chegaram. Banha todo o corpo. E essa é uma união, então, que nós encontramos na igreja do Senhor. Rara, preciosa, no corpo de Cristo. Não encontramos em nenhum outro lugar. Segunda comparação que Davi usa também aí é a do orvalho de Hermon. E essa união, Davi vai dizer, vai nos ensinar também que ela é refrescante e fecundante. Por quê, irmãos amados? Essa união, ela é refrescante, ela traz refrigério e ela também é produtiva. Por quê? Se você perceber, né, o monte mais alto da Palestina é o Monte Hermon. Ele se estabelece, né, a 3.000 metros de altitude. Em comparação com o Monte Sião, né, era bem menor. Esse monte, durante a maior parte do ano, ele permanece com neve. Então, quando a luz do sol bate na neve e derrete aquela neve, então sobe, irmãos, aquela névoa, né, aquele orvalho. E essa camada, né, de umidade, ela então, ela segue, né, e por onde ela segue. E essa água também derretida da neve, por onde ela segue, fazendo riachos, ela traz então frescor naquele deserto e traz também vida. Interessante, irmãos amados, é notar que o Monte Hermon, ele fica ao norte, hoje onde é a atual Síria, 300 quilômetros do Monte Sião. O Monte Sião está no norte. Então, se você quiser visitar lá, nós fazemos aqui, né, um pacote turístico, você paga a minha passagem e eu vou levar você lá com a maior alegria. Nós vamos visitar esse local, tá bom? Percorrer esses 300 quilômetros daqui para Salinas. Então a gente percorre lá de Sião, vai até o Hermon para ver, né? Eu estava olhando, né, pela internet, né? Você acha tudo no Google hoje, no YouTube, né? E me dá prazer isso, né? De olhar para a Palestina, nós conhecermos a geografia, né, palestina, né? Então eles vão filmar o Monte Hermon, né, as pessoas vão lá, é igual como se faz aqui indo para a Argentina. Né, nesse monte aqui gelado que tem, como é o nome aqui na Argentina? Esses que são turistas? Dos Andes, né? Mas tem um nomezinho, Ronaldo. Bariloche. Né? Então, é como se fosse Bariloche. Né? Porque o Monte Hermon, a maior parte é nevado. Você vai lá e tem esqui, tem, né, tirolesa, você desce, né? Você vai lá fazer essa visita turística no Monte Hermon. Eu fiquei vendo isso. É muito impressionante você ver, né? E aí você vê o contraste, porque é um monte, né, elevado que tem neve numa região desértica. Então percebam, meus amados irmãos, que Deus é tão maravilhoso que permite esse contraste para poder então, né, que o orvalho do Hermon, né, onde ele passe, traga aquele frescor. Né? De onde vem isso? Esse friozinho gostoso. De onde vem isso? 300 quilômetros. Né? E essa fauna, essa flora que vai fecundando, vem do Monte Hermon. Então, irmãos, Davi, ele queria nos ensinar isso. Mas mais do que isso, não é somente essa ideia de refrescância e também vida frutífera. O que ele quer nos mostrar é que Deus, pela sua graça, ele concede, irmãos, que haja uma coesão, né, geográfica, uma união do povo de Deus, desde o Hermon, antigamente, né, até Sião, todo o povo de Deus naquela geografia era unido, né, pela bênção do Senhor. Esse é o resultado. Ele vai dizer aí, qual é o resultado? Verso de número 3. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde a presença do Senhor está,
aonde, irmãos, Deus é cultuado, quando o povo de Deus é unido geograficamente, politicamente, né, militarmente, religiosamente, quando o povo de Deus está reunido em consenso, em uma só alma, em um só coração, vai dizer que ali repousa a bênção do Senhor e a vida para todo sempre. Davi quer nos ensinar aqui a olhar para cima. Olhe para cima. De onde vem o perfume, o óleo? Vem de cima. De onde vem o orvalho? Vem de cima. Então, Davi está nos mostrando, irmãos, que a união da igreja é um dom de Deus. É obra do Espírito Santo do Senhor. Não somos nós meramente aqui que nos reunimos que vamos construir isso. É quando Deus opera a sua bênção nesta igreja. A igreja cresce, a igreja é animada, a igreja é unida. A igreja, irmãos, ela transpira, exala esse perfume de Cristo e também traz refrigério para a vida das pessoas e também traz frutos no Espírito. Não podemos fazer isso à parte de Deus, é a bênção de Deus. É Deus, irmãos, que ungia reis, os profetas e os sumos sacerdotes. É Deus, irmãos, que de maneira extraordinária abençoa de haver uma montanha que traga refrigério no meio do deserto. É Deus, tudo é Deus. Davi está apontando para Deus. Eu quero concluir então nessa noite dizendo isso. Nós temos um cabeça, que é Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. E Cristo, meus amados irmãos, Ele então nos chama das nossas casas, da mais diversos bairros aqui de Belém, para nós nos reunirmos aqui. E o que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida é justamente frescor, vida abundante. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós respeitamos uns aos outros, quando nós vivemos em união, em paz. Não pode haver a bênção do Senhor quando há intrigas, quando há desentendimentos, quando há pessoas falando mal uma das outras, afastando as pessoas umas das outras pelo seu mau temperamento, ou pelo seu mau comportamento, ou pela falta de paciência, você não ter temperança para suportar o seu irmão na igreja e você se afasta. Então, tudo isso é sinal de morte, não de vida. Vida, irmãos, é diferente de morte. Morte faz separação, traz decomposição. Vida não. Vida traz frescor, vida traz frutos. Vida, irmãos, é diferente. Então, se nós queremos uma igreja abençoada, devemos orar para que o Senhor, então, derrame do alto essa unção do Espírito Santo sobre a nossa igreja, unindo as famílias e fazendo com que a vida seja vista aqui em nosso meio. Estejamos sadios, estejamos prósperos na fé, num só coração, numa só oração, planejar, amar uns aos outros, orar pelas famílias uns dos outros. Isso, irmãos, é bênção de Deus e Deus ordena essa bênção sobre a vida da igreja. Quero finalizar então fazendo algumas aplicações para a nossa vida nesta noite diante do que nós ouvimos. Primeiro, lute pela união na igreja. Na história da igreja, na história das Sagradas Escrituras, nós vamos ver irmãos que lutaram um contra os outros. Caim matou Abel, Miriam e Arão criticaram Moisés, Paulo e Barnabé se desentenderam, tudo isso dentro da história, irmãos, da igreja cristã. Então, não é fácil notar desentendimento, intrigas e brigas dentro da igreja, desde o Antigo Testamento, passando pela igreja primitiva, chegando nos nossos dias. Então, lute pela união da igreja. Abra comigo, por favor, Gálatas, capítulo de número 3.
Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Que teologia, irmãos, é essa que deve descer para a nossa vida? Gálatas, capítulo de número 3, verso 26 a 29. Quem achar pode ler. Muito bem, então o apóstolo Paulo está dizendo aí, todos vós Deus. Então não há escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, todos sois de Jesus Cristo. Então não devemos fazer discriminação alguma na igreja, irmãos. Nós devemos lutar pela união da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui claramente. Mas nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Abra comigo, por favor, para Efésios, capítulo de número 5. Perdoa, irmãos, capítulo de número 4, verso 25 a 32. Quem achar pode ler. Muito bem, então percebam aqui que o apóstolo Paulo está problemas, né, na igreja de Éfeso, justamente por causa dessa desunião da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, tenham cuidado com as mentiras, com o que vocês falam, com as palavras torpes, com o desrespeito, né, sejam benignos, pacientes em Cristo Jesus, né, o cabeça, né, para que vocês não entristeçam o Espírito Santo do Senhor. Então percebam, irmãos, a lição prática aqui, teológica para a nossa vida, né, nós devemos viver isso na igreja, tá certo? Lute pela união da igreja. Lute pela união da igreja em oração e peça a Deus que abençoe a igreja. Segundo lugar, aprenda que há diferenças entre as famílias da igreja. Irmãos, muitos aqui fazem algo que é normal, que é ter predileção por alguma família em detrimento de outra. Isso é normal, irmãos, da história humana, dos relacionamentos, isso é normal, né? Então, aprenda que cada uma tem a sua cultura, tem a sua particularidade, não vai ser igual, mas nós devemos aprender a amar todas as famílias da igreja. Uma é pobre, outra é rica, né? Uma gosta, né, de fazer churrasco, a outra não gosta, né? Tem uma família que gosta, né, de sair e convidar as pessoas para ir com ela, para balneário, para praia. Tem outras que são mais isoladas. Então nós devemos aprender a amar todas as famílias e saber que elas têm diferenças, né, na cultura. Assim como eram as 12 tribos de Israel, cada uma tinha, né, a sua particularidade, até a sua maneira de falar, né? Então nós devemos também entender que na igreja é assim, respeitar e amar, né? Ter amor por todas as famílias. É claro que a gente vai ter mais predileção por outra, se chegar, ter mais intimidade com alguma, né? Ah, pastor, mas eu não admito isso, que haja, né, predileção na igreja. Meu irmão, amadureça. Deixe disso.
né? Isso é normal, né? Mas a gente tem que lutar para amar e conviver bem com todo mundo e respeitar todo mundo, né? E respeitar as diferenças. Então, eu sei que quando a gente chega numa igreja, a gente quer mudar as pessoas, mudar, né, a cultura das famílias, né? Mas a gente tem que, irmãos, lutar para que a palavra de Deus faça isso, e não a nossa cultura particular, né? Então, a gente tem aprendido isso, crescido com isso. Então, cresça com isso e tenha o entendimento disso, maduro sobre isso, tá certo? Você tem que amar as famílias que chegam na igreja, principalmente aqueles que são novatos, né? Ame e cuide deles e respeite eles como eles são, até que a palavra de Deus venha mudá-los, né? E fazer com que eles vistam a camisa da nossa igreja como nós somos, tá bom? Terceiro e último lugar, eu queria dizer também para você, não viva solitário. E não deixe aqueles que chegam viver uma vida solitária na igreja, né? Principalmente as famílias que estão chegando. Então, nós somos uma família. O Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aqui, né, o centuplo de irmãos, irmãs, pais. Então, você tem que ser um pai, você tem que ser uma mãe na igreja para aqueles que chegam, principalmente para as pessoas novas. Então, faça isso. Você vai estar derramando a bênção do Senhor, da união prazerosa que a igreja deve ter para aqueles, né, que estão chegando para a nossa igreja. Eu queria dizer para você também que não gosta, né, de se envolver com as famílias dos outros, permanece isolado, não faça isso. Toda oportunidade que você tiver para viver a fé coletiva, vá. Se tiver um retiro de casais, participe. Se tiver um retiro de jovens, participe. Irmãos, aqui é onde Deus ordena a bênção e a vida, quando os crentes estão reunidos. Por isso, irmãos, que é tão bom sair da igreja, nós nos sentimos felizes. É tão bom quando acaba um retiro, a gente se sente feliz, animado, muito alegre, porque Deus derrama, uma palha, uma pálida, uma sombra daquilo que vai acontecer nos céus quando nós estaremos com Cristo em glória para todos sempre. Então ame estar reunido com os irmãos. Ame, ame. Se alguém chamar você, né, para ir na casa, vá. Não meça esforços. Não coloque barreiras, vá. Porque é um momento que Deus nos dá para ordenar sua bênção e vai ter comunhão. Daí vai ter conversa, vai ter estreitamento de laços, intimidade. Deus ordena a sua bênção ali. Nós possamos, irmãos, orar e fazer da oração do apóstolo Paulo, Efésios 4, verso 3, a nossa oração. Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que haja paz em nosso meio. Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos dividir? Vamos orar? Vamos passar um momento orando? Ore para que Deus cumpra a sua palavra nesta igreja, na sua família também, claro. Possamos viver em paz. Algum pedido, meus amados irmãos, antes de dividir? Vamos orar? Alguém quer colocar algum pedido?